Seja muito bem-vinda a essa aula. E hoje nós vamos começar a vestir esse corpo. Na aula anterior, a gente começou a entender como são as formas do seu corpo, né? Como compreender a sua silhueta, o que melhor vai vestir você. E agora a gente vai começar a entender as formas das roupas, o que vai nos vestir, tá? E tudo isso, como eu já falei em várias aulas, a gente vai utilizar a nosso favor as formas, as linhas e principalmente a ilusão de ótica. A gente vai ver isso juntas. Nós falamos sobre os formatos corporais, então a gente entendeu como é a sua silhueta e a gente também entendeu como a gente vai equilibrar. Lembra que a gente falou de equilíbrio? Onde a gente vai trazer volume para que a gente traga sempre a forma padrão que é do ampulheta. Lembram disso, né? Hoje eu vou trazer exemplos aqui de formatos de mulheres com diversos formatos corporais vestindo roupas para a gente observar como a roupa errada, né, desfavorece o formato corporal, a silhueta delas, e como a roupa certa, com a forma adequada, criando uma ilusão de ótica positiva, vai beneficiar a silhueta e vai trazer aquele modelo que a gente considera o padrão, que é o ampulheta, onde os ombros e o quadril são equilibrados e a cintura é bem marcada. E aí, a gente vai começar com o triângulo invertido aqui, vendo a lindíssima Fernanda Lima. Eu gosto muito de usar essa foto como exemplo, porque aqui ela fica bem ressaltada como um triângulo invertido, né? A gente pode ver que os ombros estão bem ressaltados nessa foto e o vestido que ela está usando nessa situação não favoreceu o seu formato corporal porque evidenciou, né, o tamanho do quadril, como ele é bem menor em relação aos ombros. E o que a gente quer é harmonia, é simetria, é repetição de formas, é equilíbrio. E esse look aqui não favoreceu ela, então ela ganhou carinha triste, porque os ombros ficaram maiores, então aquele formato, né, mais adequado não foi atingido com essa roupa. Mas calma, que eu conversei com a Fernanda Lima, né? Falei, Fernanda Lima, vamos melhorar esses looks aí. Não, calma que ainda não é aqui, peraí. Aqui a gente já tem outro exemplo da Fernanda Lima, volta, né? Ela ainda não estava me seguindo ainda. A Fernanda Lima aqui em outro look. Então, olha só, ela com um look que não estava favorecendo ela aqui, com a carinha vermelhinha, triste. E aqui, ó, mudou somente a forma da roupa. E a gente pode ver como os ombros ressaltados não ficou evidente nessa segunda foto. Então, ela ganhou carinha verde. Ou seja, ela utilizou as roupas a favor da sua modelagem, da sua silhueta. O modelo das roupas a favor do formato corporal que ela gostaria de, de, de mostrar, certo? Então, aí, nesse caso, a gente tem um equilíbrio correto das formas. E aqui, nesse caso, eu já dei uma forcinha para a Fernanda Lima. Eu coloquei peças com modelagens mais abertas na parte de baixo, trazendo mais volume e forma, amplitude, para que a gente tivesse o equilíbrio que a Fernanda Lima precisa. Então, aqui fica muito nítido que uma saia de bandagem, como ela estava usando aqui, ó, coladinha, evidenciando esse quadril menor, mais mignon que ela possui, não favorece tanto, né, a sua imagem pessoal e a sua silhueta, como peças que têm esse desenho mais aberto. E fica muito nítido como o truque, como o modelo das peças é o que está fazendo grande diferença. Olhem aqui nesses demais, onde eu coloquei uma peça com maior amplitude, trazendo mais volume para o corpo dela, como ficou mais harmônico, como ficou mais bonito, como ela ficou com a silhueta em equilíbrio e até parecendo que ela é uma ampulheta, nem parece que ela é um triângulo invertido, vejam só. Olha só. Certo? Aqui nesse caso, a gente tem um triângulo. E a Kim Kardashian é um exemplo de uma mulher triângulo, que tem o quadril bem mais largo do que os ombros. A Kim Kardashian ela não tem problema com isso, ela gosta de ressaltar, como a gente já falou em outras aulas, né? Mas
Eu, por exemplo, eu tenho um quadril largo e eu não gosto que ele fique tão ressaltado, né? Eu gosto que ele fique em equilíbrio com os ombros. Então, a gente colocou uma carinha aqui não muito satisfeita para Kim. Falando, Kim, essa roupa assim tão coladinha aqui no quadril evidenciou aqui que as suas curvas, que o seu quadril ele é grande, ele vai chamar atenção. Então, com essa roupa tão coladinha, tá evidenciando muito o quadril. E aí a gente começa a perceber, perceberam no da Fernanda Lima também, que peças muito coladas vão salientar tudo que a gente tem. Se a gente tem mais, se a gente tem menos, tá? Vamos ficar com essa informação guardadinha aqui pra gente usar ela lá mais pra frente. E aqui a gente tem uma segunda foto, onde a Kim Kardashian, na minha opinião, de consultora de imagem, acertou. Porque a gente não. Olha a diferença de uma foto para outra. Como aqui, nessa da carinha triste, o quadril dela chega primeiro. É a primeira coisa que a gente vê. E ali no outro, ela utilizou uma calça que ela desce reta. Opa! Desce retinha aqui no quadril, ó, tá vendo? Aqui, ó, desce praticamente retinha, né? Que a perna dela tá em movimento. E diferente daquele vestido que ele entrou aqui, né? Acompanhando o desenho da perna. Então, com esse modelo de calça, que é tipo uma pantalona, uma calça mais reta, e, claro, evidenciando a cintura, né? Ela não marcou tanto, né? Não evidenciou que o quadril dela tem uma largura maior do que os ombros, tá? Então, esse modelo de blusa também, chamando a atenção aqui para cima, tanto pela cor, até pelo modelo, também favoreceram muito mais a silhueta dela. Vamos ver outros exemplos. Aqui novamente, né, naquele que ela foi infeliz. Nesse segundo aqui, ó, ela já tem volume no quadril. E aí, ela colocou uma saia que tem um drapeado aqui, vejam, e apagou em cima. Ela simplesmente como se ela não tivesse de blusa. Então, ela fez o contrário, né? Ela chamou atenção aqui para baixo e apagou aqui em cima. Ela fez o contrário que a gente faria, né? Já já vamos ver como é que esse look vai ficar melhor de um outro jeito. E aqui ela acertou novamente aqui nesse lado aqui, ó. Então ela, com tomara que caia, ela chamou a atenção aqui para cima, né? Deixando mais pele à mostra e usou então linhas retas aqui a partir do quadril, como ela fez anteriormente naquela calça. Assim, né, marcando a cintura também, ela favoreceu a silhueta, deixando tudo em harmonia. Vejam só a diferença das silhuetas. Muitas vezes nem parece a mesma pessoa, parece que ela fez cirurgia plástica. Olha só. Viram? E aqui então a gente também vai usar o truque, né? Como tudo é truque de ilusão de ótica, de formas, de composições, aqui nós vamos então dar um truque para ajudar a Kim a melhorar esses looks aqui, como a gente fez lá para Fernanda Lima. E olha só, então imagina se ela tivesse usado, né, uma calça mais retinha, que essa blusinha também não tá tão boa, porque ela tá muito nude, né? Muito nude, muito sonsinha. Mas ela poderia sim usar, desde que ela usasse algo aqui mais reto, como uma calça pantalona, igual ela utilizou naquela outra foto. E aqui nesse caso, ela poderia sim usar essa saia, não é proibido, a gente não quer nada nos limitando, nos proibindo. Por isso que a gente fala muito de equilíbrio. É importante a gente olhar sempre a composição como um todo no equilíbrio. E eu sempre trago assim essa visão para as alunas no sentido de aprender as formas e não trazer receitinhas prontas, justamente por isso. Porque muitas vezes você vai olhar, essa calça eu posso, essa eu não posso, essa blusa eu posso, mas você não vai saber montar, né? Porque o nosso intuito aqui é que você saiba fazer um look completo. Por isso que eu quero que você entenda o poder das formas na nossa silhueta. E aqui então, quer dizer que se eu tenho um quadril largo, então de jeito nenhum, nunca na minha vida eu posso usar uma saia com volume? Pode, desde que você equilibre, que você, então, traga a atenção para cima também, como a gente fez aqui, ó, nesse caso, na Kim Kardashian, a gente mudou, tá vendo? Uma blusinha, ficou meio tosquinha aqui essa montagem, né, mas dá pra gente visualizar. Botando uma blusinha, por exemplo, ombro a ombro, onde ela cria já uma linha vertical, e a gente vai falar mais de uma linha horizontal, desculpa, e a gente vai falar mais disso, tá? Com cores. Então a gente fez a parte de cima brilhar também aqui, tá? E aí ele entra em equilíbrio com a parte de baixo.
Agora aqui ela fez totalmente o contrário, ela evidenciou aqui embaixo e apagou em cima, ok? Como nós falamos na aula anterior, o ampulheta é o nosso formato padrão, mas não quer dizer que ela pode usar todas as peças sem ter que ter cuidado. Lembra que a gente falou que a ampulheta tem que ter cuidado com o equilíbrio que ela já tem, porque qualquer tipo de peça diferente ou sem pensar no equilíbrio, ela vai desequilibrar essa silhueta. Então, por exemplo, a Juliana Paz, ela é uma ampulheta. Mas olha aqui essa roupa que ela está usando. Ela usou uma roupa com um peplum, com um babado aqui. Ela já tem o quadril e o ombro em equilíbrio. Só que aqui, esse tipo de peça vai trazer volume para o quadril dela. E, consequentemente, vai parecer que é maior. Então, ela vai ficar com um aspecto de um corpo triângulo, nesse caso, tá? E aqui do lado a gente tem um outro vestido sem esse babado, olha só. Então, naturalmente, ela já tem esse equilíbrio. E ela tem que, então, ressaltar o que ela já tem, né? Não, ou se ela usar um babado, então ela teria que usar lá em cima também algo que chamasse mais a atenção, que visualmente aumentasse em cima, para ela ter esse equilíbrio mais favorecido. Corpo retângulo. Olha só, uma das mulheres famosas que tem esse corpo é a Giovanna Eubank. Olha aqui nessa foto. Ela tá usando também tudo muito coladinho aqui, evidenciando bem o corpo dela e as formas. Então ela usou uma saia retinha, né, que deixou ela mais retinha ainda, e uma blusinha também que ainda faz um ombrinho aqui. Então ela ficou com uma silhueta que não favorece tanto ela. Né? E aí a carinha triste aqui, ô Giovana, vamos melhorar esse look? Mas ela tem outros looks aqui. Olha só, é a mesma pessoa, a mesma silhueta. E olha como ela conseguiu um formato ampulheta aqui, gente. Olha só. Viram? O que ela fez? Ela marcou a cintura, ela trouxe, lembra como a gente falou ontem, completar onde falta, né? Então ela trouxe mais volume aqui para baixo e trouxe mais volume aqui para cima também. Olha só. E ela conseguiu então com esse look aqui ter uma silhueta muito harmoniosa, ficou super bonito, né? E aqui também, olha esses exemplos. Ela trazendo então atenção e equilíbrio aqui para cima com babados, marcando a cintura e uma calça mais retinha, mais larguinha aqui embaixo, não afunilando ela, tá? E aqui também, nesse segundo vestido aqui, linda e maravilhosa, né, gente? Ó, marcando a cintura, chamando a atenção aqui para cima, né? As linhas em diagonal também vão conduzir de uma forma muito interessante o nosso olhar e a saia mais ampla. Então, ela traz truques, né, de formas que favorecem o formato corporal dela. E é justamente aí que é o segredo. É aqui que eu falo que a gente precisa usar as roupas, né, que se adequem ao nosso corpo e que tragam, então, a forma que a gente gostaria de ter. Aqui é um caso do formato oval. Ai, gente, eu esqueci o nome dessa atriz. Fabiana Carla. Ela tem um formato oval. E é muito normal, né, as pessoas vincularem o oval a plus size, mas não é assim, tá, gente? Plus size pode ter o formato triângulo, triângulo invertido, ampulheta, não dá para correlacionar não, tá? Oval é aquela mulher que ela vai ter essa parte do tronco aqui mais larguinha, né? E normalmente ela tem os ombros e aqui as pernas mais fininhas, mais afuniladas. E aqui a gente percebe, né, no look dela aqui, que demos uma carinha triste para ela no look, ela se escondeu completamente. E isso acontece muito com mulheres que estão acima do peso ou que têm o formato oval, né? Não tô falando, não estou relacionando novamente, mas aqui no caso dela, ela tem um formato oval e estava usando uma roupa largona, né? Ai, não pode marcar o corpo. E vejam só ela utilizando os truques como muda, tá? Aqui, claro, ela tinha emagrecido um pouquinho também, mas a gente já percebe, ó, ela trazendo aqui essa linha horizontal na cintura, trazendo uma saia que traz, né, um quadril diferenciado aqui, né, trazendo um pouco mais de volume para o quadril, e aqui em cima também, né, essas linhas diagonais aqui da camisa também ajudam muito. Ó, tá no meu colo, por isso que tá fazendo barulho, gente. E a gente tem então uma silhueta muito diferente, favorecendo quem tem o formato oval também,
tá? Então, gente, prestar atenção nas linhas, entender como essas linhas se formam no nosso corpo, como as peças contribuem para isso, contribuem muito, totalmente. É o segredo de um look bonito. E aqui, novamente, ela em outras duas situações. Nesse primeiro, ela usou transpassado, né, as linhas diagonais novamente, centralizando aqui para a cintura. E olha como fica muito bonita. Tem um corpo oval que não tem cintura, cria essa cintura. Olha que bacana. E aqui também ela usufruiu muito de uma linha vertical bem longa para alongar o corpo. Olha só como isso fica muito diferente de tudo aquilo que ela estava usando se escondendo, né? Então, como eu estava falando aqui, mostrando para vocês, então o intuito não era só falar, era mostrar realmente como, mudando o tipo de peça, mudando a modelagem das roupas, a gente consegue ter outra silhueta, uma silhueta mais harmoniosa, uma silhueta mais bonita e que a gente fique mais satisfeita com ela também. E aí eu quero começar a mostrar para vocês agora quanto, né? A gente já falou bastante aqui de formas e, claro, também de ilusão de ótica, né? Porque os corpos estavam sendo modificados através da mudança das formas. A gente também tem, então, essa ilusão não só com formas, mas com cores também. Olha esse aqui, se a gente olha rapidamente essa foto, parece que a modelo tem essa cinturinha aqui, né? Olha só como essa linha curva aqui e esse contraste entre branco e preto, principalmente porque tá num fundo branco, não dá para perceber que isso aqui, ó, aqui que tá o vestido dela, tá vendo? Então, gente, a ilusão de ótica, ela é nossa melhor amiga para termos a silhueta mais bonita, tá? Para nos sentirmos mais belas e, claro, né, nos ajuda a escolher as peças melhores para o nosso formato corporal. Olha aqui também em outros momentos onde as linhas das roupas, e não somente as formas, né, as linhas desenhadas nas roupas fizeram com que o formato corporal fosse mudado, né? Então, olha à primeira vista, aqui esse contraste de cores e esse desenho deixa o corpo dessa senhora, eu não sei o nome dela, né? Uma grande atriz, provavelmente. E ela, provavelmente não, é uma grande atriz, né? Ela ficou com o corpo, né? Super ampulheta, super modelado ali, só por conta da modelagem da roupa. Olha esse aqui também, ó. Usou um pouquinho de linhas diagonais aqui e potencializou a cintura dela. Né? Ela já tem uma cintura, tem um corpo bacana, mas olha como isso aqui chama a atenção, né? Cria um volume aqui no seio e cria, tá? Essa sensação de um corpo muito esguio. E aqui outro também que usou aquele truque lá, só que ela usou o contrário aqui, né? Usou um pretinho aqui do lado, olha só. Gente, por favor, um de cada cor pra mim, desse aqui marcar a cintura. Pós-gravidez, né? Gente, já não tava bom agora ainda. E olha só como uma linha lateral, né? Que aqui não dá pra ver direitinho, mas dá pra perceber. Se a gente olhar rapidamente, a gente não percebe que é a roupa. Parece que é ela que tá toda fininha, assim, tá dando essa silhueta maravilhosa. Então, gente, a gente pode utilizar isso a nosso favor, desde que a gente entenda como que as formas funcionam no nosso corpo. Então, vamos falar um pouquinho aqui dessas formas, né? A gente vai ter sempre nas roupas as linhas verticais, diagonais, horizontais e as linhas curvas. A gente, a gente escuta muito, né? É muito comum ouvir, as linhas verticais alongam. A gente às vezes não sabe o porquê. Isso é ilusão de ótica, gente. Olha só, as linhas verticais alongam sim, tá? Porque elas vão criar a percepção em quem tá te vendo, vai conduzir o seu olhar para cima e para baixo. E isso vai sim, então, né, criar uma percepção de mais alongamento na sua silhueta. Ok? Então, as linhas sempre vão fazer o nosso olhar percorrer por elas, tá? E só que isso também é uma notícia que ela pode conduzir para alongar ou para achatar. A gente já vai ver isso aqui. Então, as linhas verticais aqui, quando elas são nesse sentido vertical, né? Aqui ao longo da nossa altura, sempre vão nos alongar. Então, podem ser linhas bem marcadas, como nesse caso aqui, ó, dessas sobreposições, ou, por exemplo, uma roupa toda de uma cor só, ela está criando uma linha única, não é? Então, sim, as linhas verticais são maravilhosas para nos alongar, tá? Olha aqui esse exemplo.
A gente tem as duas mulherzinhas aqui, elas são iguais. Olha uma e depois olha a outra. Essa aqui, por conta da ilusão de ótica, vai parecer mais alta e mais magra, tá? Porque essa linha central vai fixar o nosso olhar aqui, vai fazer a gente conduzir muito nessa direção, para cima e para baixo, tá? E não vai nos conduzir assim, ó, lateralmente, mas para cima e para baixo, então vai nos dar a impressão, sim, de que ela é mais alta, mais magra, mais esguia, né? Isso que a gente quer, né, gente? No entanto, as linhas horizontais, né, seguindo esse mesmo princípio de que as linhas vão conduzir o nosso olhar, tá, e a nossa percepção, então as linhas horizontais vão também direcionar o nosso olhar, só que daí nesse sentido lateral, e a nossa percepção visual vai ser de que esse objeto, no caso é o nosso corpo, ele tem uma largura maior, certo? Uma amplitude lateral maior. E aí, como que eu visualizo essas linhas? É só quando eu tenho uma roupa listrada? Não, gente, aqui, ó. Isso aqui é considerado uma linha horizontal. Aqui nesse caso, até as linhas da roupa em si, claro, mas tudo que divide, que muda de cor, que traz contraste para o nosso visual, pode ser contado como uma linha, tá? Então aqui, ó, o sapatinho dela, dessa moça aqui, ó, tá bem discreto. Mas se fosse preto, por exemplo, ó, vamos pintar aqui de preto. Vamos imaginar que fosse um sapatinho preto, assim, ó. Olha só, já criaria linhas. Então, todas as vezes que eu tenho linhas cortando na horizontal, eu vou mais achatando, né? Diminuindo essa questão longilínea, né? E vou trazendo para a lateral. Então, sim, as linhas horizontais, elas de certa forma achatam, ok? Então, tudo que traz contraste de cor e diferença, ó, vai criando linhas horizontais, ok? Aqui nesse segundo, a gente tem linhas horizontais, mas a gente também tem uma linha vertical muito ampla, né? Então, isso gera um equilíbrio, ok? Imagine então, se nós temos, né, as linhas verticais conduzem para cima e para baixo, as horizontais lateralmente. Então as curvas, elas vão gerar volume, ok? Veja aqui algumas fotos onde a gente tem linhas curvas, ó, e a gente, claro, além, né, da textura que o tecido cria, as linhas curvas vão então dar a sensação de volume, tá? E a gente pode usar isso a nosso favor, né? Ou não usar também a nosso favor. Pensando então que a gente pode e deve usar as formas, a ilusão de ótica ao nosso favor, como eu falei, ou também não usar a nosso favor, né? Deixar de usar a favor da nossa silhueta. A atividade de hoje, tá? E não vai ter no planner, porque eu quero que vocês peguem a foto de vocês, tá? Uma foto, por isso até que eu pedi para vocês irem tirando foto dos looks. Se vocês tiverem alguma foto assim de frente, vai ser melhor. E eu quero pedir que vocês, de preferência com mais de uma foto, tá? Com mais de um look. Que vocês, na aula anterior, a gente desenhou o formato corporal, lembra? Hoje eu gostaria que a gente desenhasse a roupa, o formato da roupa, tá? Como que ele tá se formando aqui. Por exemplo, se eu fosse desenhar o formato da roupa da Fernanda Lima, aqui eu desenharia algo meio que assim, né? Que é um triângulo invertido. E aqui, né, nesse caso aqui, eu desenharia basicamente quase que uma ampulheta, né? Então, eu queria que vocês pegassem fotos de vocês com looks, tá? Looks de vocês mesmo. Ou então monta o look e tira foto para fazer esse exercício, porque eu gostaria que vocês compreendessem e vissem as formas das roupas e como elas, né, como elas influenciam o nosso formato corporal, tá? Então a atividade de hoje é essa. E se você não tem então fotos assim, veste uma roupa ou faz amanhã quando você for se vestir para trabalhar, enfim, tá? Mas tira uma foto bem de frente, tá, no espelho, pega essa foto, pode ser no celular mesmo, e faz o desenho, acompanha a linha da roupa para ver como que ela, o que ela tá causando ali. Porque no automático, muitas vezes, a gente não presta atenção nisso, mas eu quero treinar o olhar de vocês para ter essa percepção, ok? Porque quando a gente começar, então, a visualizar os modelos das calças, das blusas, das saias, a gente automaticamente já vai entender qual é a forma,
e como ela vai interagir com o nosso formato corporal, tá bom? Façam o exercício, qualquer dúvida contem comigo. Um beijo e até a próxima aula.